Uma alma atormentada pode clamar por justiça, mesmo estando já em outra dimensão. A família da minha mãe tem como país de origem a Inglaterra, e tem uma história bem interessante de um dos nossos familiares antepassados, uma empregada de um certo Lord Brackley. A história começa em 1856. Lord Brackley era muito rico e tinha muitas posses, incluindo uma casa em Londres, onde ele ficava a maior parte do tempo. Lord Brackley tinha um temperamento muito difícil e se dizia que ele tratava todo mundo da pior maneira possível, desde empregados até parentes e até outros lords e ladies que iam para visitar casa. E isso incluía a sua amante também. A sua amante era uma linda garota de descendência escocesa, muito mais nova do que o seu filho mais novo. Segundo os rumores, ela era filha bastarda de um nobre com uma garota escocesa. O nome dela era Ailey. Ailey era amante de Lord Brackley já fazia 6 anos. Em uma noite todos na casa ouviram um grito desesperador. Lord Brackley e Ailey estavam tendo uma enorme discussão e a minha parenta, que era uma das empregadas, ficou preocupada com a segurança de Ailey. Todos os empregados subiram correndo para ver o que tinha acontecido, mas eles pararam na escada quando viram Lord Brackley. Ele estava agindo muito estranhamente e não deixou nenhum dos empregados subirem a escada. Ele falou que Ailey tinha batido o pé e gritou. Os empregados voltaram para os seus aposentos, não acreditando na história de Lord Brackley, mas tinham aprendido a ficar inquietos se quisessem ficar com os seus empregos. Na manhã seguinte, Ailey não estava na cozinha, onde sempre tomava o café da manhã. Os empregados acharam isso estranho e estavam suspeitando de que Lord Brackley tinha finalmente ido longe demais, que havia matado sua amante e escondido seu corpo durante a noite. Por semanas não havia sinal de Ailey, mas a vida na casa seguia o seu rumo, até que barulhos e gemidos começaram a acontecer. Toda noite por volta das 22 horas, o mesmo horário em que haviam ouvido o grito de Ailey naquela noite atribulada, eles ouviam terríveis gemidos e barulhos estranhos. A voz, claramente era de uma mulher que gritava, chorava e implorava por piedade, mas para ela claramente não havia nenhuma. Isso ocorreu por vários meses, até que em um determinado dia os empregados resolveram ver se descobriam a causa de todos aqueles barulhos terríveis. Uma noite quando os gemidos começaram, os empregados juntaram a coragem que tinham e seguiram na direção do som. O som estava vindo do quarto do Lorde, e eles podiam ouvir uma horrível lamentação lá dentro. Lord Brackley, sem conseguir aguentar mais as lamentações, estava na sua casa em Yorkshire. Quando eles abriram a porta eles quase desmaiaram de medo, pois Ailey estava de pé no meio do quarto. Os seus olhos estavam apáticos e sem vida e os seus braços estavam esticados como se estivesse pedindo ajuda. A minha parenta chegou perto dela e tentou pegar a sua mão. Por um momento Ailey estava sólida, mas então ela se virou para o closet e desapareceu. Depois de se recuperarem do choque, os empregados entraram no closet e olharam lá dentro, e olharam do lado de fora perto da porta do closet, mas não acharam o que o fantasma de Ailey queria que eles encontrassem. Quando o Lord Brackley voltou, os empregados falaram para ele o que tinham visto. O Lorde ficou branco feito fantasma e no dia seguinte despediu todo mundo e colocou a casa à venda. A visita noturna de Ailey continuou pelos anos seguintes. Toda noite por volta das 22 horas ela começava a gemer até alguém encontrá-la, então ela apontava para o closet e em seguida desaparecia. Ninguém sabe o que aconteceu com Ailey, mas alguns dizem que Lord Brackley a matou e colocou o seu corpo em um compartimento secreto no closet, sendo que ficou apavorado quando o seu segredo quase foi descoberto. Outras pessoas elaboraram outras teorias, mas a verdade real nunca foi descoberta, permanecendo em segredo até os dias de hoje.